Está começando mais um episódio do Pod Mulher, o podcast da mulher moderna. E como sempre, nós temos uma mesa linda, repleta aqui de gente bonita. Temos uma convidada que vocês vão gostar. Mas vamos começar, né, com A bancada. nossa bancada, com a minha esquerda aqui. Fabi Denadai, sou consultora de imagem e visagista. Temos também aqui a nossa colega Adriana Fabre, sou dentista, pós-graduada em harmonização orofacial E eu sou a Mozi Schulz, sou mentora de mulheres que querem se desenvolver, que querem resultados extraordinários. E a nossa convidada mais que especial, que está aqui iluminando esta mesa, a Sandra Freitas. Sandra, você sabe que eu conheço você, ó. Não fala de por favor. Você não me conhecia e eu já te conhecia, gente. É um rostinho. Isso é muito legal. É um rostinho super conhecido nosso aqui no Espírito Santo. Ela tem uma história belíssima e a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas transformações que você teve, né? Então, sei que você hoje desenvolve também um trabalho belíssimo aí com outras mulheres aqui e isso tem dado suporte muito especial, necessário, né? Diante da vida e da complexidade do mundo. E vamos lá, eu quero que você fale um pouquinho sobre você, que você se apresente. Vamos começar do início. Ok, primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês. Amo isso aqui faz parte da minha missão, né? É estar entre mulheres e trocar experiência. Não tem nada mais rico do que isso, esse bate-papo informal e ao mesmo tempo profundo, porque aqui a gente acaba expondo quem a gente é. Eu sou Sandra Freitas, jornalista, vocês já me conhecem de longa data na TV, né? Foram 25 anos na TV Gazeta como repórter, apresentadora, uma história de vida marcada aí no jornalismo. E de 6 anos para cá, a Sandra Freitas teve que se reinventar, né? O que aconteceu? Conta pra gente aí. Bom, eu posso começar um pouquinho mais lá de trás? Claro. Então tá bom. Vamos lá. Eu nasci uma menina extremamente tímida, daquelas que não falava com ninguém, de ser vista como uma menina mal educada e antipática, porque não abria a boca. Minha mãe sofria muito comigo, que minha mãe é falante, daquela assim que tinha que me obrigar a falar com os parentes, mas não era por nada, era porque eu era realmente muito tímida. Mas essa menina tímida, ela tinha um sonho aqui dentro que explodia. E quando eu me trancava no meu quarto, desde muito pequena, o meu sonho era aparecer na TV. Claro que na época a gente pensava assim, quero ser artista, né? A gente já pensa já ser atriz de novela. Então, eu queria fazer propaganda, eu via aquele programa A Gazetinha, né, que não é do tempo de vocês, mas com Milson Henriques, era um programa que tinha toda manhã. E eu sonhava ser uma apresentadora da Gazetinha. Então, eu fui crescendo com esse sonho. E eu me visualizava. É interessante que hoje a gente vê os coaches falando, né? Você tem que visualizar aquilo que você quer ser. E eu fazia isso de uma forma instintiva, sem saber que isso me levaria realmente a alcançar meu sonho. Mas eu me via, eu me sentia, assim, sabe, numa TV, eu me sentia trabalhando, sendo reconhecida. Então, eu não tive dúvidas assim no meu caminho, ao escolher o jornalismo para fazer, porque eu queria chegar lá. E foi uma luta muito grande, uma luta principalmente interna, né? Eu tive que superar muitos obstáculos internos, eu tinha muitos medos, eu criei nessa época, uma ansiedade. Eu tinha medo de pegar o ônibus, o direto lá de Vila Velha para UFES, demorava 1 hora. Eu não tinha terceira ponte, a gente está entregando minha idade. Mas tudo bem. E demorava, pegava toda Lindenberg, Santo Torquato, Segunda Ponte. Muitas vezes eu chegava no ponto de ônibus e voltava, porque eu tinha medo de passar mal. Eu comecei a desenvolver crise de ansiedade lá naquela época. Mas quando eu pensava assim, se eu não me formar, eu não vou alcançar o meu sonho. Porque quando você tem um sonho, você não desiste, você persiste. E esse sonho me fez superar tudo, até alcançar, para chegar porque meu sonho era a TV Gazeta, porque na época também a TV Gazeta praticamente não tinha concorrência, né? Então, o meu sonho era a TV Gazeta, mas antes de chegar lá, eu passei pela TV Vitória, que foi meu primeiro trabalho, eu passei pela TV Tribuna, eu tive
eu fui 3 vezes, eu tentei a TV Gazeta e recebi um não. E da última vez eu realmente achei que jamais entraria lá, porque eu fui quase que humilhada no teste de apresentadora pelo chefe anterior, que eu saí de lá achando que isso nunca ia acontecer. Mas Deus tem um tempo para todas as coisas, e quando a gente não consegue, a gente está nesse momento de preparação, né? Hoje eu vejo muito isso. Às vezes você quer muito uma coisa, você não está conseguindo aquilo. Calma, é porque não chegou a sua hora. Deus está te preparando para chegar lá. Você tem muitas coisas para aprender. E o fato de eu ter passado nas outras emissoras, quando eu cheguei na Gazeta, eu já estava mais preparada. Então, isso foi importante para mim. E lá eu comecei como repórter, né? Fiz muito Jornal do Campo, fiz todos os jornais. E depois de 6 anos de tentativa, eu finalmente consegui chegar à apresentadora. Quando uma apresentadora adoeceu, adoeceu, Coisas quem vai da fazer, vida, quem vai né? fazer é Sandra, é você mesma. E dali eu não saí nunca mais, né? Fiquei 6 anos como apresentadora do ESTV, na época, né? Agora é o Jornal do Meio-Dia. E começamos nessa época com um jornal que não era só o apresentador, que era o apresentador entrevistador, que fazia entrevistas no estúdio. Então, isso me desenvolveu muito. Como eu já tinha passado pela rua, então eu já tinha experiência de entrevistadora. Então, isso me deu base para me sair bem ali como entrevistadora. Mas sempre, para mim, era uma luta, assim, né? Sempre, principalmente no início, as pessoas falam que tem medo de falar em público. Realmente dá medo. E eu fui com medo mesmo, e com muito medo. Muitas vezes eu tinha dor de barriga antes de entrar no estúdio e pedia a Deus, assim. E eu ia. Eu ia porque era o único jeito de eu chegar lá. Eu tinha que enfrentar essas barreiras. E daí fui, graças a Deus, fui desenvolvendo uma carreira, né, de sucesso. Depois eu fiquei à frente 12 anos de um programa chamado Gazeta Comunidade, em que eu aprendi muito. Eu falo que é um programa que me deu, assim, me fez me sentir realmente útil, né? Porque nos outros programas eu dava as notícias, mas no Gazeta Comunidade, como eu era a editora responsável, eu podia falar o que eu queria, eu podia fazer, colocar um pouco da Sandra naquilo ali, não apenas ler script. E eu pude ver a dificuldade de perto das pessoas carentes, né? Entrando nos bairros e vendo as necessidades e contando essas histórias e podendo ajudar, cobrando das autoridades, né? E levando informações que pudessem abrir a cabeça dessas pessoas, mostrar para elas que elas têm os direitos, que elas precisam lutar, que elas não precisam viver daquele jeito, que elas precisam buscar, né, se encontrar e ter aquela certeza de que elas podem, porque muitas vezes elas estão tão humilhadas que elas aceitam as migalhas que são dadas para elas. E Elas acham às vezes que merecem só aquilo, que né? merecem só aquilo. Então foi um grande aprendizado na minha vida. E antes de sair da Gazeta, eu passei por um programa chamado Leve a Vida. E assim, foram experiências bem diferentes e de muito crescimento, porque primeiro que nessa época, depois de 12 anos fazendo o mesmo programa, você chega num momento da sua carreira em que você fala assim, para onde eu vou agora? Eu já alcancei tudo o que eu queria, né? Dentro dos meus sonhos, dos limites ali dos meus sonhos, eu já tinha alcançado. Aí, de repente, a TV Gazeta já começou a entrar nessa crise aí das TVs fechadas, da internet, e eles começaram a diminuir os programas ao vivo no sábado. Então, eles acabaram com Gazeta Comunidade e o Estação Esporte, que eram 2 programas ao vivo, porque tem um custo muito alto. E eles uniram as equipes e criaram o Leve a Vida, que foi um programa realmente leve, gostoso, que eu apresentava com o Cezinha Fernandes. Era um programa de meia hora em que a gente, às vezes, apresentava 5 assuntos. Então, às vezes, eu tinha 3 minutos para uma entrevista, 2 para outra. A da rua tinha 2 minutos. Então, era uma loucura, mas uma loucura gostosa, né? E aí, eu vou chegar na pergunta. Um belo dia, eu estava apresentando Leve a Vida e a gente sempre levava música. E nesse dia, a gente levou um cara que hoje ele está até na França, Gilson Martins. Ele foi com um companheiro e aí ele cantou no final uma música que falava assim: eu amo a vida tal como ela é. E a gente acabou o programa cantando isso aí: eu amo a vida tal como ela é. E eu saí leve naquele dia, né? E quando eu saí dali, que eu entrei no estúdio, na redação, aliás, saí do estúdio, entrei na redação,
Quando eu entrava no corredor, do lado esquerdo tinha a sala do chefe, que tinha sido do Abdo Schecker, né? Um chefe maravilhoso que a gente teve, ainda está na Gazeta até hoje. E estava ali o André Junqueira, que hoje trabalha em Belo Horizonte como repórter. E quando eu passei, eu falei, uai, André, o que você está fazendo aqui? Chefe não trabalha sábado? E ele falou, vem cá, Sandrinha, que eu preciso falar com você. A gente era muito amigo, que a gente cresceu ali como repórter, né? E aí, assim, eu vi pela cara dele que a notícia não era boa. E eu quase que tive que ajudar ele, porque ele não tinha coragem de me dar a notícia de que aquele foi o último programa que eu apresentei. E acabava ali. O programa. Nossa, depois que você já tinha feito. Não, depois que eu já tinha feito. E que eu saí cantando Eu Amo a Vida Tal Como Ela É. E aí ele falou, olha, a Gazeta está passando por um momento difícil. A gente juntou as equipes, mas mesmo assim nós estamos com o financeiro bem abalado. E nós vamos acabar com todos os programas ao vivo. E o programa acabou. Foi o último programa. E eu fiquei olhando para ele assim, acabou? Eu vou embora? Aí ele chamou o Boeri, que é um parceirão meu, Jorge Boeri, para ajudar a me contar a notícia. Porque eles ficaram pensando como é que ela vai ficar, né? Aí Boeri falou, Sandra, você quer que eu te leve em casa? Eu falei, não, Bubu, eu tô bem. Pode ficar tranquila que eu tô bem. E eu saí dali, tipo assim, 25 anos aqui dentro, e agora eu não volto mais. Então foi uma loucura na minha cabeça. Nossa. Pensando, para onde eu vou? O que eu vou Se fazer? deslocou, né? E aí, E não teve nenhum tipo de antecipação? nada. Nem você, nem na sua Não. cabeça, na possibilidade? Claro que na minha cabeça já passava alguma coisa, porque eu sabia o momento que a TV estava vivendo. Mas eu não imaginava que seria ali, naquele momento, daquela forma. Eu não tinha ideia. Aquela sensibilidade toda, né? Eu já tinha dentro de mim uma vontade de sair, de viver outras coisas, mas eu não tinha coragem, porque eu estava na melhor emissora, fazendo o que eu gostava. E a gente tem medo de sair do nosso conforto, Exatamente. daquele lugar onde a gente está acostumada, de que a gente domina. A gente tem medo de se lançar no vazio. Só que nesse caso, eu fui lançada no vazio. E aí, lá fora, primeiro vinha a música, eu amo a vida tal como ela é. E eu tenho um Deus que controla a minha vida. Então, eu sei que esse momento não está acontecendo por acaso. Isso eu tentando me manter de pé, porque não é fácil. E chegar em casa e contar aquela notícia. Henrique tinha 4 anos e meio na época. Gente, eu não trabalho mais na Gazeta. Foi uma loucura, assim, para todo mundo e para mim. Mas eu me mantive de pé. Por quê? Porque já havia passado por uma tragédia muito grande, que é a outra história que nós vamos falar depois. E eu senti muito a condução de Deus naquilo. Eu falei, se eu não cair, se eu não morrer, se eu estou de pé, é porque Deus tem um projeto para a minha vida. Eu não sei qual é, mas eu não vou sucumbir aqui. E a primeira coisa que eu fiz, assim, a primeira atitude que eu tomei foi de me voltar para Deus de uma forma, de um relacionamento mais íntimo, que eu havia abandonado um pouco. Assim, eu sempre fui criada na igreja presbiteriana, tive uma vida, né, cristã, envolvida na igreja, de tocar nos conjuntos, eu sou pianista também. E eu estava meio afastada, justamente por causa daquela tragédia. Mas aí eu falei, agora é hora de eu saber, Deus, o que o Senhor quer de mim? Foi você que colocou esse sonho na minha mente. Eu tenho certeza que eu alcancei tudo que eu alcancei porque foi o Senhor que me guiou e que me levou, que abriu as portas, porque aquela Sandra Freitas, tímida, jamais chegaria onde eu cheguei. E agora eu estou aqui e cuida de mim e me leva. E quando a gente faz isso e se entrega de verdade, as coisas começam a acontecer. Eu falo que eu fui lançada, mas muitas vezes a gente precisa ter a consciência de que nós estamos em gaiolas,
de que nós estamos em caixas. E eu vivi 25 anos dentro de uma caixa maravilhosa, que me tornou quem eu sou. Mas era hora de voar. E se eu não tivesse sido lançada, provavelmente eu estaria lá até hoje me aposentando como as minhas amigas que ficaram. E eu sinto que eu saí no momento certo, eu tinha muitas coisas para viver. Tem um texto do Rubem Alves, que eu não sei se eu vou lembrar ele aqui, mas que eu amo demais, que fala que nós queremos voar, mas nós tememos a altura. O voo é o espaço da liberdade, mas também é o espaço onde as certezas moram. Desculpa, As incertezas. onde as incertezas moram. E muitas vezes a gente não se lança porque a gente teme as incertezas. E a gente prefere escolher as gaiolas, porque lá é onde as certezas moram. Então, muitas vezes a gente está precisando dar esse passo e se lançar nesse vazio. E estar disposta a viver coisas novas. E foi o que foi acontecendo comigo. Eu me lancei nesse vazio e fui descobrindo uma nova Sandra. Porque a Sandra, ela já tinha um sobrenome. Eu era a Sandra Freitas da TV Gazeta. Era o meu sobrenome. Ah, a Sandra fez da TV Gazeta? A Sandra fez da TV Gazeta. E eu entrei para uma viagem para descobrir quem era a Sandra Freitas dela mesma. E eu falo que foi a maior viagem e a melhor viagem da minha vida. Que foi essa viagem que me trouxe para cá hoje, para contar a minha história. E essa história tem inspirado outras mulheres. Dali eu vivenciei coisas inimagináveis. A primeira coisa que eu vivenciei foi algo que a minha vida inteira eu falei que eu não faria, que eu jamais faria. Ok. Eu me envolvi com política. E a minha carreira inteira, eu falava, política é algo podre. Eu jamais vou envolver o meu nome com política. Eu não conversava sobre política. Se tinha um assunto de política, eu desviava o assunto. Eu não me envolvia nisso. Eu vivia numa bolha. E as oportunidades que foram aparecendo para mim foram nessa área. Quando eu saí, uma semana depois, me chamaram para uma reunião, eu achando que fosse uma oferta de emprego na Casa Civil. Eu falei, bom, deve ser uma assessoria, alguma coisa. E era um cara de um partido político que conhecia minha vida de frente para trás e com essa sua carreira, você conhece suas comunidades, você tanto conversa com o governador quando você conversa com a pessoa carente. Você vai ser uma excelente, né, política, uma excelente vereadora, deputada, vice-prefeita. Você é uma excelente prefeita. comunicadora, né? E eu ri ali, para dentro. Porque eu falei assim, coitados, eles não me conhecem nada de mim. Eu falei, ó, muito obrigada. Eles me deram uma ficha para assinar o partido. Falei, obrigada, tal, não fui, né? E saí dali e joguei aquela ficha no lixo. Um ano depois, gente, vocês me interrompam, tá? Porque Tá tão fascinante. É verdade. um ano depois, eu fui convidada para ir na casa do Ted Conte, né, o apresentador de Sim, segunda Ted. edição, mais conhecido, porque ele ia viajar para Portugal. Agora eu estou na dúvida se foi Portugal ou outro país que ele foi primeiro, mas enfim. Ele ia viajar, quis fazer um jantar com os amigos, ele já tinha saído da Gazeta na mesma época que eu, e nesse jantar ele anunciou, olha, eu estou viajando, mas eu volto porque eu vou ser candidato. Eu, que, Ted? Não acredito que você vai sujar o seu nome. Aí ele, Sandra, nós estamos aqui para ajudar a sociedade, justamente pela carreira que a gente construiu, pela bagagem que a gente tem, pelas pessoas que nós somos, pela nossa honestidade, pelos nossos valores. A política precisa de pessoas boas. E eu fui para casa com aquilo assim, sabe? Buzinando. Meu telefone tocando, gente, ao vivo. Ao vivo não é ao vivo, mas é como se fosse, né? Então tá bom. E aí eu fui para casa com aquilo na minha mente. E quando eu recebi um telefonema, de novo, falando, olha, a gente está te convidando para ser candidata a deputada. E aí eu não falei não. Eu falei, tá bom, eu vou ouvir a proposta de vocês. E meu marido, ele me dava muita força. Ele falou assim, você vai perder essa oportunidade? Eu falei, não, eu vou ouvir. E veio como se fosse um tsunami me arrastando. E isso mudou
toda a minha trajetória. Porque aí eu passei num concurso chamado no Renova BR. É uma escola de lideranças políticas em São Paulo, em que eu me inscrevi no último dia e fui aprovada depois de 3 meses de muitos testes, muitas entrevistas. E eu fui a única mulher do Espírito Santo a fazer parte dessa turma de 100 pessoas em São Paulo. E lá eu me vi literalmente voando. Eu me relacionei com lideranças do Brasil inteiro e a gente teve aula com professores do Brasil e do mundo. Eu me beliscava quando eu estava lá. Eu falei, gente, o que é isso que eu estou fazendo aqui? Vivenciando um mundo totalmente novo e justamente porque eu aceitei uma oportunidade que eu sempre falei que eu jamais faria. E esse trajeto, para mim, me fez ir descobrindo uma nova Sandra e a cada desafio que eu aceitava fazer. Eu fui para a rua, eu fui entregar folheto na rua, eu fui falar de mim, porque eu só falava dos outros. A minha vida inteira foi contar a história das pessoas. E eu tive que me voltar para mim, me voltar para os meus valores, me voltar para aquilo que eu queria, para as transformações que eu queria para mim e para o meu filho. E eu entrei naquilo de corpo e alma. Foi uma transformação, uma mudança de chave. Por que não eu me colocar como uma pessoa para representar a sociedade, para tentar fazer algo de bom? E essa mudança interna foi fazendo eu me descobrir. E eu descobri depois disso que eu podia tudo, que eu podia voar, que nada me impedia, principalmente as coisas que eu falava para mim mesma. Eu vivi um processo de libertação de mim e do que as outras pessoas falaram sobre mim uma vida inteira. Ah, Sandra, olha, isso não é bom para você. Isso aí não tem a ver com você. E eu falava, isso eu não gosto. Como eu falava na E política. absorvendo isso. A gente muitas vezes tem oportunidades que aparecem na nossa vida e você fala assim, não, isso não é para mim não. Você já tentou? Você já experimentou? Para ver se você consegue? Para ver se você gosta? E foi isso que foi acontecendo comigo. Eu fui experimentando. E eu fui vendo, poxa, eu achava que eu não podia, mas eu posso. Nossa, a vida inteira eu falei que eu não gostava disso. Mas eu falei sem experimentar. E hoje eu estou vendo que eu gosto. E aí eu descobri uma Sandra que nem eu conhecia. E na nossa vida, a gente precisa fazer o que a gente nunca fez. Então, nas minhas palestras, eu faço essa provocação. Pense naquilo que você nunca fez. Aquilo que você sempre falou, isso não é para mim, isso eu não gosto, isso aí vai além dos meus limites. Pensa, essa cor eu não uso, porque acho que não fica bem em mim. E faça o que você nunca fez. Quando você conseguir dar esse passo, o espaço da liberdade, você vai descobrir um mundo extraordinário te esperando. Deus quer agir na nossa vida, mas nós estamos presas. Nós estamos fazendo aquilo que a gente acha, que a gente pode, que a gente é, mas nós somos muito mais. Deus tem algo extraordinário para cada uma de nós. E você só vai descobrir se você se lançar no vazio. É isso, gente. Acho que falei muito. Vou até beber uma aguinha aqui. Nossa, que interessante, porque quando as pessoas... eu digo que o autoconhecimento, ele exige que você viva. Se você não vive, você só descobre aquilo que você se deu oportunidade de viver. Então, a necessidade de saber... Quando as pessoas dizem, poxa, eu queria aprender a me conhecer. Então, viva. Faça coisas diferentes. Experimente, até mesmo para você dizer assim, não, isso aqui eu gosto. Mas você já provou? Já provei, não gostei. Ótimo. Perfeito. Já temos um ponto de saída. Exatamente. Né? Então, eu vejo um incentivo, especialmente com a história que você contou pra gente, reforçando, inclusive, a nossa necessidade de vivermos, porque apesar de eu me conhecer muito mais do que eu me conhecia, a gente tende a querer ficar naquela zona de conforto. Sim. Né? E nós somos seres inescrutáveis, né? Segundo palavras aí dos filósofos. Ou seja,
Por mais que eu me investigue, eu vou descobrir algo que eu não sei sobre mim mesma. E nos lançar neste vazio exige uma coragem danada. Exige também uma outra coisa, que é crenças, né? Quebrar algumas crenças. Poxa, se você. E as crenças são formadas, como você falou, eu tinha crenças a meu respeito. Você é tímida, você não dá conta, você é ansiosa, você. Sei lá quantas crenças você, né? Que você tinha sobre si mesma, né? De repente, não ser capaz de alcançar aquilo que você foi. Sim. Mas você queria tanto. E você se comportou congruentemente com aquilo que você queria alcançar, superando os seus medos, suas dificuldades. E você foi e alcançou aquilo que você queria. Você tinha um sonho claro. Isso eu acho muito legal, quando a gente tem um sonho claro. E sair neste vazio mesmo, né? Na busca, no encontro deste sonho. É se expor, é se tornar vulnerável. Exatamente. E as coisas continuaram acontecendo na minha vida. E assim, isso eu vejo claramente. Se eu tivesse lá, eu não teria vivido nada disso. Porque depois que eu descobri que eu podia tudo, eu não tive mais esse medo. Pelo contrário, enfrentar novos desafios estava me movendo. E quando você tem tempo, porque às vezes você está tão envolvida naquilo que você sabe e gosta de fazer, naquelas certezas, no seu conforto, que você não tem nem o tempo para experimentar uma nova coisa. Então, quando você se lança, a sua cabeça começa a vir criatividades, começa a vir coisas que não vinham antes. E assim, eu estava um dia na igreja, eu frequento hoje a Igreja Missão Praia da Costa, e eu estava lá e o pastor começou a falar sobre as coisas que aconteciam no tempo de Deus, usando personagens da Bíblia e falando que muitos sonhos dessas pessoas se realizaram anos depois. E naquele dia ali dentro, eu tive um insight. E eu cheguei em casa e falei, gente, eu tenho uma história, que não era essa da TV Gazeta que eu já contei para vocês. Mas eu falei, eu tenho uma história que eu acho que pode levar benefícios para as pessoas. E eu cheguei em casa, eu peguei meu celular, fiz um vídeo muito amador, assim, coloquei no tripé. Por que eu também tive esse insight? Porque na semana seguinte era Dia das Mães. E então me veio essa coisa da mãe, né? E aí eu falei, eu vou contar a minha história. Eu não fiz nenhum roteiro, eu não fiz nada. É claro que eu tenho uma facilidade por causa da minha profissão. Mas eu coloquei aquele celular lá, liguei e comecei a falar. Qual era a sua intenção? Era divulgar isso nas redes Era sociais? contar a minha história mesmo. Nas redes sociais? Nas redes sociais. Ok. Foi algo que me deu vontade, eu não sabia onde aquilo ia dar. Porque tem uma coisa, você tem uma história, você tem uma história, você tem uma história. E a gente vivencia perdas, ganhos, vitórias. Só que muitas vezes a gente não olha para trás e enxerga a sequência disso e pensa, nossa, que interessante, olha quanta coisa que eu passei. E isso tudo me levou até aqui. E muitas vezes a gente não dá valor e não conta isso. E eu abri minha boca e comecei a contar a minha história. E naquele momento eu chorei. Foi algo muito assim, natural. Foi saindo. E teve começo, meio e teve fim. E quando eu fui assistir, eu falei, gente, eu não posso publicar isso. Porque eu me senti me expondo. Se sentiu vulnerável. Totalmente vulnerável. Eu tenho, assim, uma amizade muito grande com a minha mãe, né? Ela é aquela pessoa que caminha junto comigo. E minha mãe chegou e eu falei assim, mãe, escuta isso aqui e me diga se eu publico ou não publico. Ela foi pro quarto. Quando ela voltou chorando. E ela falou assim, filha, essa história é sua. E você precisa contar. Ninguém viveu isso que você viveu, só você. Publica do jeito que está. Esse vídeo tinha 13 minutos, que para mim era um vídeo imenso, para quem estava acostumada, né, contar histórias com 2, 3 minutos. E eu falei, ninguém vai ouvir isso. Mas eu publiquei, criei coragem, publiquei no sábado, na véspera do Dia das Mães, e coloquei um título assim, esse vídeo é para você que não é mãe.
Eu creio que esse título também foi uma inspiração, porque chamou a atenção, né? Dia das Mães, você está publicando um vídeo para quem não é mãe. Eu publiquei sábado de manhã e eu lembro que eu saí de casa e não fiquei olhando. Você postou e foi dormir. Postei, Tipo assim. postei e saí. Postou e saiu. Quando eu voltei, que eu peguei o meu celular, eu não acreditei no que estava acontecendo. Eram centenas de mensagens de pessoas falando assim: nossa, eu também estou passando por um luto e você me ajudou a me fortalecer nesse momento. Nossa, eu também tenho um sonho de ser mãe. Eu estou na luta para engravidar e você me fez ter vontade, ter coragem de novo. Você me deu esperança. E pessoas que estavam vivendo outros problemas que falaram assim: a sua história fez eu voltar a acreditar em Deus, fez eu voltar a acreditar em mim, acreditar no meu sonho. E eu falava para mim mesma: gente, essa é minha história, está fazendo isso com as pessoas. E eu lembro que eu só chorava. E eu comecei a responder aquilo, ia respondendo. E o que eu percebi? Naquele momento, as pessoas começaram a parar de me olhar como a apresentadora, aquela que elas imaginam, né? A mulher perfeita, Sim. que vive no glamour, que não tem Que já acorda problemas. maquiada. E começaram a me enxergar como a Sandra, não mais a Sandra da TV Gazeta, mas a Sandra dela mesma, a Sandra que tem problemas. E daí, meses e meses e meses, eu comecei a ser chamada na própria internet para falar sobre isso, a levar essa história. E Deus foi unindo tudo. Nessa época, eu estava no Renova BR e eu estava lançando uma campanha e uma grande amiga, Flávia Vaz, falou: Sandra, não, olha que interessante. Quando eu saí da TV Gazeta, eu me encontrei com essa amiga e ela falou assim: Sandra, por que você não escreve um livro? Eu falei: livro? É, sobre comunicação. Você tem tanta experiência para passar para as pessoas, mas sabe como aquilo não Encaixou. não encaixou? Eu falei: escrever livro sobre comunicação. Aquilo passou. Aí, naquele dia que a gente se encontrou novamente, ela falou assim: o seu livro. Eu falei: que livro, Flávia? Sandra, o livro da sua história. O seu vídeo é um livro. Eu falei: gente, É mesmo. é isso mesmo. 4 anos depois que meu marido tinha falecido, eu comecei a escrever sobre as minhas dores. Mas eu parei, porque eu chorava tanto que eu não queria continuar mais. E aí, naquele momento, eu falei: é agora, e eu vou lançar esse livro no lançamento da minha pré-campanha. E eu parei para escrever esse livro, de uma forma muito simples, como jornalista de TV que conta história. Então, é um livro muito simples, mas em que eu fui colocando ali em cada capítulo o que eu vivi. O meu segundo sonho, que era o sonho de ser mãe. E que, depois de 3 fertilizações in vitro, quando eu sonhava, o meu único pedido para Deus era: me dê um filho, ele levou o meu marido num acidente de carro. E naquele momento eu desmoronei. Eu pedi a Deus um filho, e em vez de me dar um filho, ele levou o meu marido de um casamento muito feliz, em que a gente vivia assim, realmente era o príncipe que Deus trouxe para minha vida. Eu casei mais tarde, mas eu falo que eu casei com o meu príncipe. E de repente Deus levou. E ali eu me afundei. Dessa vez eu me afundei. Porque eu comecei a duvidar da minha fé. Eu falei: cadê aquele Deus que eu orava antes de viajar? Deus, por que o Senhor não protegeu aquela caminhonete? Ele vinha, porque a gente morava em Aracruz, ele era de lá. Eu me casei e a gente vivia na estrada, porque eu apresentava o STV nessa época. Então eu vinha para cá no meio de semana, ele vinha, eu ia para lá no final de semana, a gente vivia assim. Ele era repórter também? Não, ele era, nessa época ele era vereador. Justamente eu falava que era o único defeito que ele tinha. Ele era maravilhoso, mas tinha que ter um defeitinho. Ele era vereador. Enfim, e ele veio, ele saiu da sessão e vinha porque no dia seguinte a gente tinha a consulta com um médico que fez as nossas fertilizações para a gente ver o que a gente ia fazer, que eu já estava perdendo as esperanças. E quando ele vinha cedinho, na verdade, ele vinha à noite para dormir, ele não chegou. E isso foi algo desesperador na minha vida. E foi algo que me transformou completamente.
principalmente, mexeu na minha fé. Eu tinha um versículo que desde adolescente eu tinha no meu espelho. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu falava, Deus, isso não pode cooperar para o bem de ninguém. O meu sofrimento, o sofrimento da minha família, o sofrimento da mãe dele, como isso pode cooperar para algum bem? E eu falava, eu estou com raiva. O Senhor não podia ter feito isso comigo. Eu achava que eu fosse especial para o Senhor. A minha vida inteira eu me dediquei. A minha vida inteira eu te busquei. E aí me veio uma dúvida, será que esse Deus existe mesmo? Será que era história da carrochinha? Carrochinha. História para boi Por dormir. quê? Boi dormir? Porque, assim, gente, eu entrei num pânico, num medo, eu me senti completamente sozinha naquele momento. E eu fui vencendo graças a meu trabalho. A Gazeta foi uma mãe para mim, me deixou um mês em casa, eu fiquei ali curtindo meu luto, eu me vi doente. E depois tive que sair, né? Tive que sair e fui vivendo isso. E, assim, para encurtar a história, 3 anos e meio depois de vivenciar um estado de vitimismo, porque eu me coloquei numa posição de vítima, eu não me permitia mais, eu não queria sair, porque se eu saía com as amigas solteiras, eu não estava querendo arrumar marido. Se eu saía com as amigas casadas, elas falavam de família, de marido, e aquilo era uma dor no meu coração. Quando as pessoas falavam assim, Deus me livrou, aconteceu aquele avião da TAM, que as pessoas morreram, aí vem os repórteres, jornalistas, entrevistam justo aqueles que iam pegar o voo e por algum motivo não pegaram, e eles falavam assim, Deus me livrou. Aí eu falava, que não Deus livrou é os esse demais. que livrou um e matou 200? Que Deus é esse que não atrasou a caminhonete de Heloísio 10 segundos e deixou um caminhão com pneus carecas, carregado de ferro velho, despencar em cima dele na ponte do bagaço? Por quê? Eram só 10 segundos. Ele não teve culpa de nada. Então, os questionamentos começaram a vir. Então, nesse momento, eu me afastei da igreja, porque eu ia para lá, tudo que eu ouvia entrava pela ótica da minha dor. O mundo eu passei a viver pela ótica da minha dor. O luto é algo muito solitário, porque você para naquele momento e as pessoas continuam vivendo. Você continua para o seu trabalho, sua amiga continua você para onde, e você está parada. E nem, parece, você se sente incompreendida, parece que ninguém está conseguindo te entender. Então, nesse livro, eu também expus isso, porque eu senti a necessidade de conversar com pessoas que passaram por aquilo e sobreviveram. Eu queria saber, essa dor que eu estou sentindo no peito aqui vai parar? Esse negócio que parece que eu vou passar mal todo dia? Esse medo, isso vai passar? Então, essa troca era muito importante para mim. Mas 3 anos e meio depois, bem resumindo, eu voltei para a igreja para levar o meu sobrinho, que tinha 1 aninho, que a minha cunhada me pediu. E lá, porque ela queria que meu sobrinho tivesse a mesma criação que nós. Nesse dia, eu deixei Daniel na escola dominical, na salinha dele, e fui procurar uma sala para mim. E entrei nessa sala. Quando eu entrei nessa sala, tinha uma cadeira vaga, porque eu cheguei já um pouquinho atrasada. Eu sentei nessa cadeira e comecei a conversar com o cara que estava do meu lado. E esse cara que estava do meu lado é meu atual marido hoje, encurtando a conversa, né? Porque dentro dessa história tem muitos desdobramentos. Foi muito difícil para mim abandonar o passado. Não Ele abandonar, entrar, né? mas parar de olhar para trás e enxergar o novo que estava diante de mim. Que é outra coisa que eu falo muito. Nós estamos muito presas no que nos aconteceu, no que o nosso pai fez com a gente, no que o nosso chefe fez com a gente, no que a nossa mãe fez com a gente, no que a gente fez atrás e que deu errado, a gente não se perdoa, porque isso aconteceu. E eu estava assim, eu perdi meu marido, foi uma tragédia. Então, eu estou vivendo essa tragédia, eu não me permito mais viver outra coisa. Então, eu tive que parar de olhar para trás, porque Deus já tinha uma história linda para construir na minha vida, mas eu não queria enxergar. E muitas vezes nas nossas vidas nós estamos cegas, olhando o problema, olhando para a tragédia, Falta, a escassez. olhando isso. E a gente não esquece de olhar para esse Que Deus ainda tem uma que está aí abundância. querendo reescrever a sua história. E minha história foi reescrita.
Eu casei com o Aldo, meu sonho de engravidar e ser mãe Foi brotou realizada. de uma forma linda. Eu achava que eu jamais engravidaria, porque eu estava com quase 45 anos. E eu busquei a clínica, eu falei para Aldo, você topa? Ele falou, eu topo. E eu peguei todos os medicamentos nessa clínica, eu já sabia por tudo que eu iria passar, e mais a fala do médico, com essa idade, a gente usa óvulo doado. Você sabe tudo que você vai passar, e a sua chance é 1%. E eu peguei todo esse medicamento, coloquei na geladeira, e eu engravidei antes de começar a tomar. Eu engravidei de forma natural. E veio um menino sadio E veio um e menino lindo. lindo, sadio, eu tive uma gravidez maravilhosa. Maravilha. Então, gente, existe um Deus escrevendo a nossa história, mesmo quando a gente não está enxergando nada, mesmo que quando a gente está na nossa turbulência lá atrás, não enxergando o nosso futuro, mesmo que a gente ache que Deus não está com a gente naquele momento. Hoje eu tenho a certeza que Ele esteve em cada minuto. Eu não vou compreender porque meu marido foi embora com 49 anos, com uma carreira linda, um cara super querido. Isso eu nunca vou entender, mas eu ressignifiquei minha dor. Sim. Quando eu fui escrever o livro, eu falei, eu quero ver minhas fotos de casamento, que eu nunca mais tinha olhado. E a minha mãe falou assim, você vai ter coragem, filha? Eu falei, vou, mãe. E quando eu peguei o álbum para olhar, para escolher essas fotos que estão aqui, eu chorei, mas eu chorei de alegria. Eu falei, Uma história Deus, que linda. maravilha, obrigada por eu ter sido escolhida para Vivenciei viver com esse isso. homem 7 anos. Eu fui muito privilegiada. Então, eu já não estava mais sofrendo porque eu tinha perdido. Mas porque Eu você estava viveu. agradecendo Porque pelo você teve o tempo que eu vivi privilégio. com ele, porque para eu contar essa história, Deus precisava me curar. A gente precisa ser curada. A gente precisa estar inteira, fazer as pazes com o passado, para você seguir em frente. E daí, a minha própria história está me levando para lugares que eu nunca imaginei. Eu virei escritora, que embora sendo jornalista, eu nunca tinha almejado. Eu virei palestrante. Gente, eu falava em estúdio. Enfrentar plateia, para mim, me deu muito medo. Foi um recomeço. Ah, Sandra, mas você é acostumada a falar ao vivo. Era um novo ambiente. Cada ambiente novo para a gente exige que a gente supere obstáculos. Na primeira, na segunda, na terceira, eu tremi muito. Eu ia falar de mim, eu tive que tomar um remedinho antes. Eu tive vontade de desistir antes, mas eu fui de novo, assim como eu fiz lá no começo para me tornar apresentadora. E hoje eu amo enfrentar plateia. Eu falo para 5 pessoas, eu falo para 500, eu falo para 1000, eu falo para 2, porque eu tenho uma missão. Essa aqui é a minha missão que Deus me deu, de contar essa história e levar esperança através dela. Isso aqui faz a minha vida ter sentido. Olha, eu vou. Desculpa, Ah, mas eu interrompam, preciso gente. falar. E eu já Senão não falei, paro, porque não. eu já falei aqui em algum episódio nosso do podcast, né? Que o Ariano Suassuna, ele repete sempre ele dizia isso com uma certa frequência, né? Que uma vida boa de viver é uma história difícil de contar. Já uma história de uma Perfeito. vida difícil de viver é uma história linda de contar. Tanto é que nós estamos aqui embebedadas aí com toda a sua história, que inspira nós que estamos no percurso dos nossos sonhos, na conquista dele, inspira a audiência que está ouvindo você e que você, sem saber, você pode estar aí tocando, pode estar, não estará tocando para aquela pessoa que está aberta a isso É, e deseja verdade. isso, né? Eu sei que hoje você tem um projeto muito bonito, que é o Vamos Juntas, e eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto pra gente. O Vamos Juntas é justamente consequência dessa minha nova caminhada. Porque depois do livro, depois da campanha, onde eu não fui eleita, mas eu falo que foi o maior aprendizado da minha vida. Eu fiz um doutorado naquela campanha, na prática. Me veio a vontade de ter um programa que já era um sonho. Um programa como isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Um programa de mulheres voltado para mulheres, onde eu pudesse ser a Sandra. Não mais a jornalista, mas a Sandra, onde eu pudesse me expor. Porque eu já tinha aprendido e visto que isso dava resultado, isso levava as pessoas a crescerem. E esse programa eu coloquei o nome de Vamos Juntas com Sandra Freitas.
Nesse programa a gente começou a fazer muitas conexões e a gente viu dali surgirem parcerias de entrevistadas, até dessa troca do corredor, como eu encontrei aqui com a Gabi antes, que é a nossa sócia. Às vezes as mulheres chegavam e se encontravam e dali se conheciam e cresciam e se conectavam lá fora. Do programa surgiram os eventos, foram coisas naturais acontecendo. Eu não planejei assim, eu quero realizar eventos. Não, eu quis comemorar 2 anos de programa. E fui fazer um evento para 50 mulheres. E deu 150. Uau! E eu falei, o que é isso? E um evento que foi feito em 17 dias. E esse evento foi excepcional. Me abriu um novo caminho. E daí eu falei, nossa, eu preciso continuar com isso. Desse mesmo evento eu já abri o outro. E naquele ano eu fiz 4 eventos. Que legal. E eu fui vendo a transformação, as conexões acontecendo. E no terceiro evento, se não me engano, eu falei, gente, mas essas mulheres vão embora. E elas vão embora e a gente não se encontra mais. E a gente sente que elas precisam andar mais juntas. O empreendedorismo é algo muito solitário. Muitas mulheres desistem no caminho. Elas colocam aquele sonho para fora, não, eu vou fazer isso que eu gosto e tal, mas elas não estão preparadas. E aí, no primeiro obstáculo, ela já recua. E se ela está sozinha, ela não consegue caminhar. E daí surgiu o Vamos Juntas Club, que hoje é Clube Vamos Juntas Empreender. Porque nesse clube tem mulheres com vivências diferentes, com experiências diferentes. E ali elas têm a oportunidade de se juntar, de trocar experiência e uma ajudar a outra. Eu falo, né, que eu descobri isso há pouco tempo, que a gente não pratica networking, a gente pratica netweaving. Você já ouviu falar nisso? Netweaving. Netweaving é um networking avançado. É um networking 2.0, eles estão falando, que é o quê? É um networking que você entra para se doar. Você não entra só com aquela coisa do networking, de o que essa pessoa pode trazer para mim, né? Não, você entra falando assim, o que eu posso te ajudar? Essa conexão é tão poderosa, quando você ajuda alguém, uma mágica acontece. Essa pessoa se liga tão forte a você que ela não vai esquecer. E vai chegar um momento em que ela vai te retribuir de uma forma ainda muito maior do que você pensou. E é isso que baseia o Vamos Juntas. E eu vejo coisas lindas acontecerem. E a gente tem uma dinâmica, né? Uma rotina de encontros virtuais, encontros presenciais, palestras. A gente coloca essas mulheres para falar, para fazer seus pitches, para dar palestras nas reuniões. A gente faz eventos só fechados, né, para troca de experiência, para cada uma falar de si. Tem os encontros de 2, 3 e as parcerias vão surgindo. Eu vejo hoje a Adriana acabou de fazer uma parceria com a Gabi. Quer dizer, elas se conectaram ali dentro e uma está vendo que pode ajudar a outra. E a gente tem várias experiências que aconteceram, não só nos eventos, como vem acontecendo. E não só entre elas, como o próprio nome Vamos Juntas está ganhando força, né? A gente acabou de fechar uma parceria com o CDL, que nos procurou. O CDL está dando uma vantagem imensa para sócios do Vamos Juntas, para se associarem com 60% de desconto, para obter todos os benefícios do CDL que muitas pessoas nem sabem que ele oferece. Como descontos em internet, descontos em plano de saúde, descontos em faculdades e muita coisa. O balcão do empreendedor, onde você pode ter ali toda a ajuda que você precisar. Então, o clube está crescendo. Deixa eu te falar uma coisa. Vai lá. Sabia que este podcast surgiu através da conexão minha com Fabi, que surgiu no terceiro evento do Que coisa linda de Foi ouvir. isso mesmo. A gente Eu sentou na levei- mesma mesa. A gente sentou na Olha mesma que interessante, mesa. né? Eu levei eu fui levando um presente, que era uma consulta de avaliação. Ela ganhou. Eu ganhei. E ela começou a ser minha paciente. E aí a gente, né? Tem um tempo já que ela é minha paciente. E eu vi na internet ela conversando com o Mozi no Stories. Me conectei com o Mozi, a gente conversou. E nós estamos querendo fazer um podcast, vamos fazer nomes.
Ai, que lindo ouvir isso, gente. É o poder das conexões que a gente proporciona. Então, onde saiu? E a gente às vezes nem pode sabe, né? Muitas Aham. mulheres estão aí seguindo às vezes um novo caminho que as portas se abriram lá dentro. Muito. E isso é o que nos move. Quais são os maiores desafios que você vê ali dentro? No programa, Vamos juntas. Vamos Juntas. Assim, se você me perguntar os desafios que eu estou vendo as mulheres empreendedoras isso. vivenciarem, Exatamente. um deles é a falta de mão de obra qualificada. Nossa, demais. Isso não é doído. um momento nosso, é um momento do país estar vivendo isso. E eu já vi uma empreendedora nossa fechar as portas porque não conseguiu mão de obra qualificada. Que também fica um alerta. Você vai montar um negócio, você precisa montar algo que você se identifique, que você saiba fazer aquilo. É muito difícil você entrar só como administradora e contratar as pessoas experientes para tocar o seu negócio. Porque quando essa pessoa sai, se você não souber fazer o que ela faz, você não consegue Não tem levar o o seu negócio. mais. Então, eu vi acontecer isso dentro, né? Essa empresária, empreendedora, nem está com a gente mais, porque ela fechou e resolveu sair. E outras que estão lá dentro hoje estão passando por esse desafio. Então, eu vejo esse um grande desafio. Outro desafio que eu vejo é o fato delas entrarem e não terem nem noção de finanças, de planejamento. Vão tocando, e de repente essa base aí faz o negócio. E vocês, você sabendo disso, você consegue trazer orientação técnica para ajudá-las? O próprio CDL, né? É uma O maneira. CDL chegou agora É. e é algo que a gente vai poder direcionar, né? Nós estamos já com essa possibilidade. Mas eu tenho dentro desse sistema pessoas que eu me conectei Da a vida consultoria. inteira, né? Eu tenho consultoras. Dentro do programa, eu tenho 2 consultoras, que vamos dizer são as mais específicas, que é a de Instagram para negócios, que muitas também têm um negócio muito legal, mas não estão dando visibilidade. Então, nós temos a Bruna. A Bruna já veio aqui. A Bruna Bruna. Bruna é uma gracinha, né? Ela ajuda muito. Nós temos a Fernanda Fernandes, da Anne, prof., que é uma pessoa que tem uma vida, uma história, né, de como empresária, muitos aprendizados. A Fernanda tem ajudado as empresárias a se organizarem e a implantarem novas ideias. Ela, por exemplo, a gente tem a Mi, da dona Mi, que estava numa fase muito difícil da loja. E a Fernanda esteve lá, fez esse trabalho com ela e que começou a legal. implantar coisas novas. E, assim, num evento que ela fez, que a Fernanda ajudou, orientou, legal. ela fez venda que ela não estava esperando para aquele mês. Muito bacana. E fora isso, a gente tem especialistas de fora. Por exemplo, eu tive a grata felicidade de me conectar com o Cláudio Tosta pelas minhas entrevistas, que é um cara que a gente levou, não sei se a Adriana participou. É um consultor de empresas internacional, é um cara que ele dá consultoria aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Ele ajuda os empresários através de um sistema que ele mesmo criou há 30 anos a se reposicionarem, a fazer o planejamento estratégico. E ele dá a mão. E ele é um cara com uma visão, ele é um cara com conexões Maravilhoso. poderosas. Foi ele que me conectou com o CDL, né? Ele que fez essa conexão. E ele, por exemplo, está disponível. Ontem eu fiz 3 reuniões com sócias que queriam conversar com ele. Ele se colocou à disposição para bater um papo. Quer dizer, é uma Nossa, é um conexão valor poderosa que essas mulheres não teriam acesso ao Cláudio. E dessa forma, a gente já teve também uma que é consultora de finanças, a Aline Maia, que está à disposição. Então, eu posso fazer essas conexões. E Sandra, a empreendedora que hoje, ela, ouvindo o nosso podcast, ela fala assim, que bacana, então eu posso me conectar com pessoas que vivem talvez esses mesmos dramas, né? Você que gosta de falar esse nome, dramas, que vivem assim, às vezes, as mesmas angústias. E é tão bom a gente estar conectado com pessoas e a gente não se sente sozinha. A verdade é essa, né? Isso. A gente não se sente sozinha, porque tem dia que você quer acordar e dominar o mundo, tem dia que você não quer nem levantar da cama. Exatamente. Né? E aí você ter próximo pessoas que
que vivem as mesmas situações, isso é um refrigério, vamos dizer assim, né? E aí, a nossa audiência ouvindo esse podcast, como que eu posso me conectar ao Vamos Juntas? Assim, é um programa, o quê? É algo que você paga anual, é mensal? Como é que são esses encontros? Detalha para elas poderem entender. Você paga uma taxa, um valor mensal, Aham. para poder participar do grupo. Uhum. E ali, dentro do grupo, você passa a ter acesso a tudo que a gente está falando aqui. Ok. As coisas programadas pelo grupo para te oferecer Uhum. e também essa nossa... A gente impulsiona as pessoas a se conectarem sozinhas Sim. ali dentro. Então, isso, às vezes, acaba te trazendo soluções para coisas que para você era muito difícil. Então, ela paga essa taxa, é anual. Você paga um valor anual, mas é descontado em 12 vezes. E aí você pode participar de todas as programações do clube. Uhum. Você tem essas programações e você tem toda a assessoria, você tem essas consultorias. Que bacana. E é um grupo que a gente cultiva essa mentalidade. Esse grupo não é para todo mundo. Se você está pensando em entrar no Vamos Juntos, porque lá tem a Sandra que vai me ensinar comunicação, tem a Jussara, mentora de mulheres, tem a Adriana que vai poder fazer a harmonização em mim. Não é esse o pensamento. Você tem que vir com o pensamento: o que eu posso contribuir com esse grupo? E eu tenho certeza que você vai receber muito mais do que tudo que você imaginou. A gente procura criar essa mentalidade do apoio mútuo. E assim a gente tem crescido como profissional e como grupo. Então, é um valor fundamental esse do doar, né? Então, É um valor fundamental. Você Aham. tem que estar disposta a servir. Eu não Isso. acredito em propósito. foi o que Jesus fez, né? Exatamente. Qual é o Só seu propósito? É servir dentro do que você faz. Aham. É servir dentro do que você faz. E é isso que nos move. Porque O o que me dinheiro é move a continuar com Vamos Juntas? Vocês pensam que eu já não tive vontade de largar? Você pensa que é fácil lidar com um Não monte de mulher? Ixi! Com todas as suas questões internas, externas? Aham. Não é fácil. Mas quando eu vejo uma história como a que vocês contaram aqui, isso me move. Isso me fala assim, eu preciso continuar. Sim. Porque está levando benefício, está fazendo as pessoas se reinventarem, que é isso que eu fiz a minha vida inteira. Então, é isso que move a gente. Muito lindo. Então, venha para o Vamos Juntas, você será muito bem-vinda. Eu vou, hein, Sandra? Né? Eu vou, hein? Nem te convido mais, nem te convido. Não, pode me convidar. Sandra, Fala ó, assim. estamos chegando aí já no final do nosso podcast, já praticamente temos 1 hora aqui. E nós escolhemos você para falar sobre toda essa história, mas o dia que agora que está sendo lançado o episódio é uma data que comemora, que é a semana do Dia das Mães. E você não foi à toa que nós escolhemos você para trazer aí a sua história, para que você também traga uma mensagem aí para Essa história já me emociona. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, especialmente agora que a gente está, né, no Dia das Mães, que pudesse trazer aí uma mensagem. Tá, gente, eu já tô aqui com os olhos marejados, porque eu quero falar para você que não é mãe. Eu já passei muitos e muitos e muitos dias das mães e sei o que é passar um Dia das Mães sem ser mãe. Eu sei o que é andar pelas ruas e ver uma mulher grávida e falar, meu Deus, por que isso não acontece comigo? Eu sei o que é ver uma mãe brincando com o filho e você pensar, gente, é algo tão natural, é só um ato de amor. E por que isso não acontece comigo? Só quem passa por isso sabe o sofrimento que é, porque nós mulheres temos tempo de validade. E isso deixa a gente numa aflição, numa angústia, porque a idade está passando, e será que eu vou conseguir? São muitos medos, é algo realmente, uma dor que eu te compreendo. E o que eu quero dizer para você é que a sua vida está no controle de Deus. Eu fiz 3 fertilizações.
Eu fiz tudo que podia ter sido feito humanamente, mas quem dá a vida é Deus. E Ele vai realizar o seu sonho no tempo dele. Então não se angustie, eu sei que é difícil, mas saiba que há um Deus que é o dono da vida. E o que você está passando está te preparando para o seu milagre. Os milagres só acontecem quando nós estamos preparadas para recebê-lo. E acredite no seu milagre, é isso que eu falo, acredite, vá em frente, faça tudo o que você puder, mas entregue a Deus. Ele está escrevendo sua história, isso que você está passando aí agora, essa dor, essa angústia, esse medo, faz parte da história que Deus está escrevendo para você. E eu tenho certeza que um dia você estará contando essa história, assim como eu estou contando hoje. Acredite no seu milagre e vamos juntas. Ai, que coisa mais linda. Nossa, eu ia pedir até aí um final, uma mensagem final que a gente gosta de dizer assim, né? Que se você fosse trazer uma mensagem que pudesse atingir todas as mulheres em todos os lugares do mundo, na Times Square, na Champs-Élysées, enfim, a mensagem então foi essa, de que não desista dos seus sonhos Isso aí. e confie em Deus. Acredite no seu milagre. Muito bem. Muito lindo. Fala pra gente então seu Instagram, o Instagram do Vamos Juntas, pra Isso. quem quiser entrar no clube. Isso. Como é que faz? O Porque eu também Instagram- tô, gente. Isso aí, Falar que nossa eu também querida participo do sócia. clube. Vamos Juntas, o Instagram é vamosjuntas.empreender. Facinho. E é para empreendedor, então vamosjuntas.empreender. E o meu também é muito fácil. É o meu nome, Sandra Freitas, jornalista. Eu tenho o maior prazer em receber vocês por lá pelo Instagram, para a gente conversar, trocar ideia. Não só sobre o clube, sobre as nossas histórias, porque essa é a minha missão. Se uma pessoa quiser comprar o seu livro, como é que ela faz? Bom, o meu livro, ele está na Amazon. É só você digitar Acredite no Seu Milagre, que vai aparecer lá na Amazon. Porque legal. acabaram. A primeira edição esgotou. Eu tenho pouquíssimos livros e eu estou reescrevendo essa segunda edição. E a gente precisa ter foco, né? Isso é uma outra coisa que a gente não falou, que dá um outro programa. É verdade. Então, eu acabei deixando o livro de lado, porque me envolvi com outras coisas. Mas esse ano, se Deus quiser, eu vou reescrever, porque cada palestra que eu dou, eu leio, eu levo esse livro Aham. e ele vai para casa e para as pessoas Muito bacana. degustarem a história, né? Isso aí. Muito bom. Estamos então finalizando com louvor esse episódio do Emocionante. Pode Mulher. Tivemos aqui o privilégio de conversar, de ouvir a história da Sandra trazendo a história da Sandra Freitas, tão inspiradora, que move, que nos ajuda, né? Nos traz aí uma esperança de fé, de força, de coragem, de determinação, de foco. Então, foi um prazer ter estado com vocês mais uma vez. Não deixe de nos acompanhar, estamos em todas as redes sociais, Instagram, Nosso YouTube, episódio é toda quarta-feira, às 20 horas. no Spotify também. Então, obrigado por terem estado conosco. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, Obrigada pela sua audiência. Beijo. Vamos juntas.